de Gênesis, versículo por versículo, com ênfase teológica pentecostal e aplicação apologética cristã. Gênesis 3. Comentário completo. Introdução pentecostal. Gênesis 3 é o capítulo central para compreender a queda da humanidade, a origem do pecado e da morte, a promessa do Redentor, proto-evangelho, a compreensão cristã da graça, juízo e redenção, o embasamento apologético da fé cristã, ecos patrísticos, Ireneu Agostinho, ecos escolásticos, Tomás de Aquino, a visão pentecostal, o conflito espiritual, a ação do inimigo, a responsabilidade humana e o início da promessa messiânica culminando em Cristo e na obra do Espírito Santo. Comentário versículo por versículo. 3.1. Mas a serpente. A serpente é apresentada como astuta. Pentecostalmente, entende-se que Satanás utilizou a serpente como instrumento. 2C11-3. Apt 12:9. Pais da Igreja. Ireneu afirma que Satanás buscou corromper o ser humano por inveja. Escolástica. Tomás de Aquino defende que a queda dos anjos precedeu a do homem, e Satanás tentou o homem para aumentar sua própria rebelião. Aplicação. Há um conflito espiritual real, e o inimigo atua distorcendo a palavra de Deus. Uma ênfase central na pregação pentecostal. 3.1b. É assim que Deus disse. A primeira estratégia do inimigo é questionar a palavra. A serpente não nega, apenas insinua, lançando dúvida. Apologética. Toda heresia começa questionando a autoridade e suficiência da Escritura. 3.3. Eva responde. Eva acrescenta algo que Deus não disse. Nem nele tocareis. Pais da Igreja. Exagerar o mandamento abre brecha para a tentação. Pentecostalmente, cuidado com interpretações humanas que se sobrepõem ao texto bíblico. 3.4. Certamente não morrereis. Aqui Satanás contradiz abertamente a revelação divina. Apologeticamente, a primeira doutrina atacada na história é a doutrina do juízo de Deus. Até hoje o inimigo repete a mesma mentira. Deus não julga, não existe consequência. 5. Sereis como Deus. O pecado original é substituição de Deus pelo eu. Agostinho. A raiz do pecado é o amor desordenado, a soberba. Pentecostal. O orgulho é a porta para toda queda espiritual. Escolástica. Santo Tomás. O ser humano desejou receber de si mesmo aquilo que só poderia receber de Deus. 3.6. A tríplice tentação. A mulher vê que 1. Era bom a comer, concupiscência da carne. 2. Agradável aos olhos, concupiscência dos olhos. Desejável para dar entendimento, soberba da vida. João repete essa tríplice tentação em 1 João 2:16. Cristo vence a mesma tríplice tentação no deserto. Pentecostal. O crente precisa vigilância e vida no espírito para vencer as tentações. A3.7. Abriram-se os olhos. A culpa surge imediatamente. Tentam cobrir-se com folhas de figueira, símbolo das tentativas humanas de autojustificação. Pais da Igreja. O homem tenta substituir a graça por obras. Apologética. Toda religião humana é uma folha de figueira. Apenas Cristo cobre o pecado. 3.8. Esconder-se de Deus. O pecado cria separação. Adão foge da voz que antes o alegrava. Pentecostal. O pecado retira a sensibilidade espiritual. Onde estás? Não é pergunta de localização, mas de confronto moral e convite à restauração. Agostinho. Deus pergunta para que o homem reconheça sua situação. Medo é consequência direta do pecado. A psicologia bíblica da culpa está aqui. 3.11-13. Transferência de culpa. Adão culpa Eva. Eva culpa a serpente. Agostinho. O pecado destrói a comunhão tanto com Deus quanto com o próximo. 3.14-15. O proto-evangelho. O primeiro anúncio do evangelho. Porém inimizade entre ti e a mulher. A tua descendência. A descendência dela. Ela te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Patrística. Ireneu, Cristo é o novo Adão. Maria é vista tipologicamente como a nova mulher que coopera com o plano redentor. Todos os pais interpretaram este texto como profecia do Messias. Escolástica. Tomás afirma que aqui está o fundamento teológico para a obra redentora. Pentecostal. Aqui nasce a profecia do Cristo vencedor e da batalha espiritual entre a Igreja e Satanás. A Igreja, pelo poder do Espírito Santo, pisa a cabeça da serpente pela autoridade de Cristo. Versículo central para a apologética cristã. Mostra que a salvação não é invenção posterior, mas está enraizada no início da história humana. 3C. Consequências à mulher. A dor no parto e tensões relacionais são fruto da queda, mas a mulher também é instrumento escolhido por Deus para trazer o Salvador ao mundo.
Consequências ao homem. A terra é amaldiçoada por causa do pecado. O trabalho não é maldição, o suor e a fadiga sim. A morte física entra na história humana. Agostinho Escolásticos, a morte não fazia parte da condição original. 3:20, Adão chamou o nome de sua mulher Eva. Eva, mãe de todos os viventes. Mesmo após o juízo, Adão crê na promessa: haverá vida, haverá descendência, haverá redentor. A seguir está um comentário bíblico completo, pentecostal, apologético exegético, com referências patrísticas e ecos escolásticos do capítulo 3 de Gênesis, versículo por versículo, com ênfase teológica pentecostal e aplicação apologética cristã. Gênesis 3.